Ok, pessoal, esse é o problema 9, é o último exercício aí da nossa lista, tá? Então, de novo, é uma questão envolvendo ondas estacionárias, mas agora ondas estacionárias em cordas, tá legal? Então, qual que é a situação, né, que está colocada aqui? Você tem uma corda esticada com um certo comprimento fixo, L, né? Essa corda está amarrada nas duas extremidades, e aí você pega a extremidade esquerda dela e conecta numa fonte, né? Um gerador de ondas, né? Com frequência F0, tá? Então é a frequência de oscilação aqui da ponta desse... a frequência de oscilação da fonte, né? Consequentemente é a frequência da onda que é produzida naquele meio, tá? E aí, para essa frequência F0 e para esse valor de tensão, né, essa corda ela está amarrada num bloco de massa M, e esse bloco de massa M está em equilíbrio, tá? Então esse bloco, devido ao seu peso, né, ele estica a corda, produz uma certa tensão nela. Para esse valor de tensão e esse valor de frequência de fonte, eu produzo o segundo harmônico naquela corda de comprimento L. Tá? Aí a pessoa chega aqui numa outra situação, mantém o mesmo comprimento L, mantém o mesmo gerador de ondas de frequência F0, só que aí ele pega esse bloco e coloca ele mergulhado num líquido de densidade delta. E aí, quando ele faz isso, a tensão na corda vai mudar, e aí a tensão na corda muda de forma que eu vou produzir o quarto harmônico naquela mesma onda, né? Então, eu estou tendo uma mudança no padrão estacionário devido a uma mudança na tensão da corda, né? Consequentemente, uma mudança na velocidade de propagação das ondas que formam aquele padrão estacionário. Tá? E aí ele está pedindo para a gente achar uma relação entre a densidade ρ desse bloco, né, desse bloco maciço, e a densidade delta do líquido. Então, o raciocínio todo dessa questão envolve a mudança na frequência de ressonância dessa corda devido a uma mudança na tensão naquela corda, ou seja, uma mudança na velocidade de propagação das ondas naquele meio. Tá? Então eu vou fazer assim, eu vou fazer aquele procedimento, né, de contabilizar a quantidade de lambdas, né, a quantidade de comprimentos de onda que eu tenho em cada caso, vou usar a fórmula específica da velocidade de propagação de ondas em cordas, que é aquele V igual a raiz de T sobre μ, e aí obter uma expressão, uma relação, né, usando V igual a lambda vezes frequência, eu vou conseguir juntar essas coisas todas, né? Eu vou conseguir juntar a fórmula específica da velocidade com o comprimento de onda, consequentemente, o comprimento de onda está relacionado com o comprimento da corda e a frequência das ondas, a frequência daquele gerador que está produzindo aquele padrão estacionário, né? Então, eu vou conseguir amarrar essas coisas todas e aí no final achar uma conexão, né? Achar uma relação entre o ρ e o delta. Então vamos escrever as coisas que eu conheço de cada situação, né? Então vamos pegar aqui no primeiro caso. Eu tenho o segundo harmônico produzido naquela corda, tá? Então vamos relacionar o L com o lambda. Lembra? A distância entre dois nós sucessivos, né? A distância entre dois mínimos de oscilação é meio comprimento de onda. Então eu tenho lambda sobre 2 aqui, mais lambda sobre 2 aqui. Então o meu L é duas vezes o lambda sobre 2. Então o meu L é justamente o lambda, né? Ou seja, o comprimento da corda corresponde a um lambda completo, tá? Vamos lá trabalhar agora com a fórmula específica da velocidade de propagação de ondas em cordas. Por quê? Porque a velocidade, a fórmula específica da velocidade é raiz da tensão sobre μ. E a tensão na corda eu vou conseguir relacionar com a massa do bloco, consequentemente com a sua densidade. Então eu vou fazer aparecer a densidade do bloco nessa situação, nesse tratamento, né? Nessa situação aqui, gente, nesse primeiro caso, olha só, o bloco está em equilíbrio. Quais as forças que atuam nele? Você tem o peso e a tensão. Quando ele está em equilíbrio, o peso é anulado pela tensão, né? Então a tensão é igual a mg, tá? Então, né, a tensão na corda é igual a mg. E o que é massa do corpo? Como esse bloco é maciço, o que é massa? Eu sei que densidade, né? Eu sei que densidade do corpo, o ρ é igual a massa do bloco maciço, né? Dividido
pelo volume dele. Densidade, né, volume do corpo, né, esse VC é o volume do corpo. Então, densidade é massa por volume. Ou seja, a massa, o peso, né, desse corpo vai ser densidade vezes volume vezes gravidade. Como é que fica, então, a fórmula específica da velocidade de propagação das ondas nessa corda? Tá? É raiz da tensão sobre μ, onde a tensão é o peso do bloco. Né? Peso é ρ do corpo, volume do corpo, vezes gravidade, dividido por μ. Esse μ aqui é a densidade linear da corda, é uma característica da corda. Tá? Então, beleza, eu conheço lambda, conheço V. Como é que eu relaciono os dois? Usando V igual a lambda vezes F, usando aquela fórmula geral de velocidade de propagação de onda, né? O V igual a lambda F. Quem que é o meu V nesse caso? É raiz de ρ, volume do corpo vezes G sobre μ, né? Então, ρ, volume do corpo vezes G sobre μ. Quem que é o meu lambda nesse caso? É o próprio comprimento da corda, que é L. E quem que é a frequência? É a frequência do gerador, é a frequência F0 que vai ser mantida sempre constante. Tá? Então vamos deixar guardada essa relação aqui. Né? Eu quero achar uma conexão entre o ρ e o delta, que é a densidade do líquido nesse segundo caso. Tá? Então vamos deixar essa equação, número 1, aqui guardada. Vamos fazer o mesmo raciocínio, só que agora com o bloco mergulhado completamente nesse líquido. Ué, gente, se eu mergulho o bloco no líquido, a tensão na corda vai mudar. E aí, o exercício está me afirmando, quando isso acontece, eu mudo o padrão estacionário daquelas ondas. Né? Eu vou mudar a frequência de ressonância daquele meio. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte, ó, o comprimento aliás, desculpa, eu só corrigindo a minha informação. Né? Eu falei que vai mudar a frequência de ressonância da corda. Na verdade é o seguinte, o que vai mudar o gerador tem a mesma frequência F0. O caso aqui é o seguinte, para esse F0 com o bloco fora da água, eu produzo o segundo harmônico. Com o mesmo F0 e um outro valor de tensão aplicado na corda, eu vou ter um outro harmônico. Né? Então, na verdade, assim, é a mesma frequência de ressonância aqui e aqui, só que com tensões diferentes. Né? Isso que eu queria dizer. Tá? Só corrigindo a minha informação. Então, aqui nesse caso, nessa segunda situação, como é que vai ficar a contagem de comprimentos de onda? Olha só, a distância entre dois nós sucessivos é lambda sobre 2. Né? Então, o comprimento da corda é o mesmo, não mudou. Então, eu tenho aqui lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2. Então, eu vou ter que o meu L é 4 vezes o lambda sobre 2. Né? O comprimento da corda é 4 vezes meio comprimento de onda. Então, na verdade, o meu L é 2 lambda. Ou seja, o meu lambda é L sobre 2. Né? O comprimento de onda, se você pega um comprimento de onda completo aqui, ó, que é esse intervalo, isso é metade do comprimento da corda. Né? Meu lambda é L sobre 2. Tá? Então, como é que fica... E outra coisa, né? Antes da gente fazer o cálculo da velocidade, como é que fica a tensão na corda nesse caso aqui? Ó? Esse bloco está em equilíbrio. Quais as forças que estão atuando nele? Você tem o peso dele para baixo, né? E para cima você tem a tensão na corda, mas você tem o empuxo também. Né? Então, a presença do empuxo vai modificar o valor da tensão. Aqui a tensão era igual ao peso. Aqui a tensão, como T mais E em módulo é igual ao peso, né? T mais E é igual a peso. Então a tensão é o peso menos o empuxo. Né? E o que é o empuxo? Empuxo é, lembrando lá da hidrostática, né? O empuxo é densidade do líquido, o volume que está mergulhado nele, no caso é o volume do corpo, né? O volume completo do corpo, que está totalmente mergulhado no líquido, vezes a gravidade. Né? Então a tensão é peso menos o empuxo. Tá? Aí como é que fica a fórmula específica de velocidade de propagação de ondas nessa corda? Ué, é raiz de tensão sobre μ. Nesse caso, quem que é a tensão? Peso menos o empuxo. No lugar da massa aqui, ó, no lugar da massa, eu coloquei densidade vezes volume do corpo. Ó. Aqui, ó. Rho vezes volume do corpo, aliás, aqui, né? Rho vezes volume do corpo é a massa.
Então vai ser o peso menos o empuxo sobre o μ. Aí como que eu vou casar essas informações todas? Agora eu vou usar a fórmula geral de velocidade de propagação de ondas, né? Que é o V igual a lambda, nesse caso, meu lambda é L sobre 2, né? Então lambda vezes a frequência. A frequência é o F0 da fonte, né? Frequência do gerador. Então, beleza, olha só, eu tenho essa equação toda aqui, é a minha equação 2, né? Então, eu quero achar uma relação entre o ρ e o delta. Então, tem vários jeitos de fazer isso. O jeito mais fácil é o seguinte, aqui eu tenho L, F0 e μ. Aqui também eu tenho L, F0 e μ. Se eu dividir uma equação pela outra, eu vou sumir com esse μ, vou sumir com o L e vou sumir com o F0. Vou achar uma relação entre o ρ e o delta, né? E é justamente o que eu quero, tá? Então, a melhor estratégia aqui é dividir essa equação por aquela ali, para sumir com as informações que eu não quero e ficar só com a relação que eu quero, que é a relação entre o ρ e o delta, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dividir a equação 1 pela equação 2. Então, vamos pegar esse termo aqui, do lado esquerdo, e dividir por esse aqui, ó. Então, eu vou ter raiz, vamos fazer passo a passo aqui, né? Vou ter raiz de ρ, densidade do corpo, volume do corpo vezes G sobre μ. Aí eu vou dividir por essa fração aqui, né? A raiz desse troço todo sobre μ. Dividir por fração é multiplicar por essa fração de cabeça para baixo, né? Então, na verdade, eu vou multiplicar por isso aqui de cabeça para baixo. Então, vai ficar raiz de μ em cima. E embaixo vai ficar essa coisa toda. Rho, V do corpo, vezes G. Vezes G. Menos o delta, que é a densidade do líquido, volume do corpo, vezes G. Beleza? Então, eu dividi o lado esquerdo da equação. Agora eu vou dividir o lado direito, né? Isso aqui é igual. Como é que vai ficar? Esse lado aqui dividido por esse. Então, vai ficar LF0, então vai ficar LF0 dividido por LF0 sobre 2. L vezes F0 dividido por 2, né? Dividido por 2. Então, esse LF0 vai cortar, 1 dividido por meio, né, é a mesma coisa que 2. Né? Então, na verdade, aqui o lado direito, no fim das contas, vai me dar 2. Isso é igual a 2. Né? Então, pronto, aqui eu já tenho, aqui esse μ vai cortar, né? Esse cara vai cortar com esse de cá. Então, eu vou ficar com uma relação entre ρ. E outra coisa, né? Aqui, ó, nesse denominador, eu posso colocar o VC e o G em evidência, e aí vai cortar esse VC, volume do corpo vezes gravidade, vou cortar aqui e cortar aqui embaixo também, né? Vamos passar para o lado de cá, vou continuar aqui, ó. Isso implica o seguinte, como é que vai ficar? Aqui em cima, raiz de ρ, V do corpo vezes G, e aqui embaixo, tudo dentro da raiz, né? Esse ρ, V do corpo, vezes G, eu vou colocar, aliás, mentira, né? O V do corpo vezes G, eu vou colocar em evidência, né? Então, aqui embaixo vai ficar volume do corpo vezes G, em evidência, e aí vai ficar o quê? Ρ menos o delta, né? Vai ficar ρ menos delta. E isso tudo é igual a 2. Né? Só conferindo aqui, ρ vezes, aliás, V do corpo vezes G, ok?
Rho menos o delta, né? Aí beleza, esse cara aqui, ó, esse sujeito, né, V do corpo vezes G, vai cortar com esse aqui, V do corpo vezes G, né? Então eu vou ter que a raiz de Rho sobre Rho menos delta é igual a 2, né? Vamos elevar tudo ao quadrado para assumir que eu quero a raiz, então eu vou ter que Rho dividido por Rho menos delta é igual a 4. Né? É só elevar ao quadrado dos dois lados. Então eu vou ter o seguinte, simplifica aqui, que Rho é igual, né? Passa esse cara para cá multiplicando, eu vou ter então 4 Rho menos 4 delta. Né? 4 Rho menos 4 vezes o delta. Né? Então pronto, eu passo o Rho para cá subtraindo, eu vou ter então finalmente que 3 Rho, né? Passo o Rho para cá subtraindo, o menos 4 delta passo para o lado esquerdo somando, né? Então 3 Rho é igual a 4 delta. Então, isso implica que Rho sobre delta é igual a 4 terços. Então a densidade do corpo é 4 terços da densidade do líquido, ou seja, a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido, como tem que ser, né? Para esse corpo aqui afundar completamente no líquido, o Rho tem que ser maior do que o delta, né? A densidade do corpo tem que ser maior do que a densidade do líquido, tá ok? Então essa é a relação que tem que haver entre as duas densidades para que eu consiga produzir para que eu consiga produzir o quarto harmônico nessa onda, né, com esse valor de tensão e esse valor de frequência de fonte, frequência F0, ok? Beleza, gente? Então aí isso encerra, né, a correção aí de parte da lista. As outras dúvidas, então, a gente tira durante as nossas interações ao vivo, né, durante as nossas chamadas ao vivo, ok? Aí a gente discute as outras questões também, caso vocês tenham dúvidas, ok? Então essa solução termina aqui, beleza?